Olá, galera. Eu sou o professor Ricardo Torres. Tá? Vamos às nossas aulas de filosofia. Bem, o que é a filosofia? A filosofia é uma área que, assim como as outras, né, tem algumas coisas parecidas, ela precisa de pessoas para pensar nela, óbvio, né? Então a matemática não nasce numa árvore, você vai ter matemáticas e matemáticos, mulheres e homens, que vão pensar essa área. Engenheiros, arquitetos, arquitetas, pessoas que vão pensar, planejar para fazer construções, né? Você vai ter astrônomos e astrônomas que vão estudar o céu, as estrelas, os planetas. Você vai ter em cada área, então, na geografia, nas ciências, pessoas que vão estudar aquilo para poder, então, aquilo para passar a existir. Traduzindo tudo, os conhecimentos, os estudos são uma invenção humana, uma invenção nossa, certo? Mas que invenção maluca é essa chamada filosofia? O que um filósofo faz? Bem, primeiro de tudo, o filósofo, a filósofa, desde o começo lá, há muitos anos atrás, muito tempo atrás, eles vão sempre se interessar, como até hoje, pelas formas, por estudar as formas de interpretação da realidade. Dizendo de outra maneira, a filosofia vai desde sempre estudar a maneira como os seres humanos explicam tudo o que está ao redor deles. O universo, o mundo, as pessoas, o pensamento, tudo. Ora, a filosofia então é essa percepção, essa maneira de tentar explicar, de tentar entender, de pesquisar o quê? O pensamento do homem sobre tudo. Aquilo que ele pensa e, claro, que ele fala sobre tudo que existe. Sobre a realidade. De modo mais simples, como eu falei, é entender as leituras de mundo. O que é leitura de mundo, pessoal? Leitura de mundo é assim. Eu posso pensar que a realidade ela é isso aqui, ó. Parecido com esse colar, tá? Feito de sementes de tucumã, ok? E esse colar é não a realidade toda, tá? Mas ele e o que está em volta dele, tudo é a realidade. Mas por que eu fiz essa comparação? Porque digamos que esse colar aqui, essa parte do colar, seja uma parte de uma pessoa, modo como uma pessoa, um grupo de pessoas vê a realidade. E esse outro grupo de pessoas. E esse outro grupo de pessoas. Significa o quê? Que aquilo que a gente chama de real, de existente, de mundo, de universo, é um colar, é um conjunto de visões diferentes da realidade. Exemplo, um astronauta não vê o mundo da mesma maneira que um pedreiro vê. Um professor talvez não veja o mundo da mesma maneira que um padeiro vê. Um pescador não vê o mundo da mesma maneira que uma criança de 2 anos vê, não é? Um bebê recém-nascido não vê o mundo da mesma maneira que um astrofísico, que um físico doutor lá em Harvard, né? Uma universidade estrangeira, vê. Um professor da UFPA de Química, de Ciências, um pesquisador, que é um dos caras que pesquisa vacinas, né? Não vê o mundo da mesma maneira que talvez um padre vê, né? Eu estou fazendo comparações. Então, todas as formas de ver a realidade são importantes para a filosofia. Tem uma melhor que a outra? Pode ter ou não, mas isso vai ter que se estudar. Tá? A questão é que os filósofos vão desde sempre se preocupar em entender as visões da realidade, as leituras de mundo, as maneiras diferentes da gente enxergar tudo que existe. Certo? Ora, para começar então, antes de explicar como é que os primeiros filósofos lá no começo e os primeiros seres humanos que a gente tem notícia, né? As primeiras civilizações pensavam, que a gente vai estudar um pouco isso, como é que pensavam os antigos povos, né? Os povos mais antigos conhecidos, babilônicos, astecas, incas, os indígenas daqui da Amazônia, os países africanos, né? Como é que esses povos antigos pensavam? A gente vai tentar localizar primeiro as formas de pensar que estão aqui, perto de nós, e que por mais que não pareçam, pessoal, tem a ver com coisas bem antigas, tá? Então assim, eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente refletir, para a gente pensar junto, e vocês vão tentar me ajudar a resolver, tá bom? Porque como a filosofia vai estudar as formas de ler a realidade, as formas de interpretar a realidade, a gente tem que começar por onde?
pela nossa, né? Começar por essa aqui que está em volta da gente. Ora, como é que a gente vai começar a fazer isso? Com essas perguntinhas, tá certo? Vamos lá. Bem, vocês sabem que a gente tem muitas situações, não só de antigamente, tá, pessoal? Mas atualmente, infelizmente, não só no nosso país, mas em outros países, de muita pobreza, de muita dificuldade. As pessoas têm uma dificuldade muito grande econômica e isso é uma injustiça social geral, tá? É uma desigualdade social muito grande que, infelizmente, no nosso país é muito grave, muito séria, né? As pessoas ficam sem ter o que comer, com dificuldade no lugar onde moram, para vestir. E isso vai para outras coisas, por exemplo, para comprar remédios, tá? Para ter um celular melhor. Daí uma das dificuldades na época de pandemia, né? A gente ter acesso às aulas, ao material, à informação, aos jornais. A gente não tem dinheiro às vezes para comprar uma televisão, para ter internet em casa, no celular, ou ter um computador, né? Às vezes nem um radinho a gente consegue ter, então a gente não sabe como é que vai ser o clima, né? A gente não sabe como é que as coisas vão funcionar, o que está acontecendo pelo mundo, a não ser porque a gente ouve falar dos outros, né? A gente não tem dinheiro para comprar livros, muitas vezes, para ter livro em casa, né? Enfim, e aí vamos lá às nossas perguntas. Imagine situações onde a gente não tem as coisas que eu vou falar e tem as seguintes situações, como é que a gente vai resolver? Então, entendo. Em cada pergunta que eu vou fazer, tem um contexto, tem uma realidade em volta. Primeira pergunta. Alguém está com dor de cabeça, alguém da nossa família está com dor de cabeça há um tempão. E a gente não tem dinheiro para remédio. Ninguém que a gente pediu quer dar remédio para a gente. A gente não tem como conseguir remédio. O que fazer? Hã? O que fazer? O que as pessoas de antigamente faziam que se faz até hoje? Não tem uma resposta só para isso, tá? Pensem, conversem com os pais de vocês, com colegas, que se vocês puderem, sem se expor, né, à distância. O que se faz quando não se tem remédio de farmácia, não tem como ir, não tem médico no posto de saúde? Não tem, e a gente tem que dar um jeito, precisa dar um jeito para dor de cabeça que não passa durante dias. O que se faz, tá? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A gente precisa muito por uma questão assim de segurança, porque onde a gente mora alaga. E a gente está preocupado porque tem alagado outros dias e parece que a coisa está cada vez pior. O que a gente vai fazer se a gente não tem condições de ver no jornal, em algum lugar, sobre a previsão do tempo? Como é que a gente vai saber se vai chover ou não? Se a chuva vai ser muito forte ou não? Como fazer isso? Tem algum jeito para resolver isso? Como é que as pessoas faziam antigamente? Como é que se faz hoje para saber disso? Entenda, é uma situação em que nenhum vizinho vai te dizer, tá? É para a gente imaginar essa situação. Terceira pergunta, que pode ter relação com essa segunda. Terceira, as marés. O nível da água dos rios e dos mares, né? Esse nível, se enche mais o rio, o mar, são as marés, né? A gente não tem como ler um jornal, ver na internet isso, ver na televisão, a gente não tem, imagine isso. Como é que a gente faz? Como é que os povos mais antigos faziam e como é que se faz até hoje para explicar como é que vão ser as marés, se a gente está arriscado de ter alagamento, de ter maré muito alta, se tem que tomar cuidado ou não. Como é que a gente vai saber? Ok? Quarta pergunta. A gente está num lugar muito longe, numa floresta, digamos que a gente está perdido numa floresta, e a gente precisa se alimentar e não tem o alimento que a gente tinha levado, a gente não conseguiu, não tem mais, acabou. E a gente vê frutas, só que um tipo de fruta que a gente não conhece. Como é que se fazia antigamente? Como é que eu posso fazer hoje em dia para poder identificar se aquela fruta é comestível ou vai me matar, vai me intoxicar? É uma coisa arriscada para eu comer, tá? Quinta, já está acabando. A quinta pergunta é: existe hoje em dia um objeto chamado bússola. A bússola é um objeto que pode ter pequenininho, né? Pode ser grande, que é magnético, né?
que vai orientar para a gente a direção que a gente tem que ir. Mas digamos que a gente está numa embarcação muito longe e a gente não tem nada, nenhum ponto de referência de nada, de luz, está tudo um breu só, assim, na cidade, da longe. Não dá para ver a cidade que a gente mora, nada de nem a gente está no mar à noite. Como é que a gente vai fazer se a nossa bússola quebrou, caiu na água, sei lá? A gente não sabe como se localizar, para que direção ir. E o nosso barco virou muito numa tempestade, a gente está lá, virou assim, né? Não emborcou, mas ele virou, a gente não sabe que posição a gente está, para que lado a gente vai. O que fazer, tá? E a sexta e última pergunta para vocês sobre esses enigmas, né? São perguntas sobre a forma de ler, de explicar o mundo, ok? Para a filosofia isso é importante, pessoal. Entender como é que os seres humanos, como nós aqui, como vocês, as pessoas próximas a vocês, pensam o mundo. O pensamento de todo mundo é importante, tá? Não esqueçam disso. A sexta pergunta. Imagine uma situação de um lugar distante, um lugar onde os hospitais estão longe, não tem transporte suficiente. Infelizmente, pessoal, tudo que eu falei, e esse exemplo, esse último também, essa última questão, a última pergunta, acontece muito no nosso país por causa da pobreza, da desigualdade social. A mulher está para ter filhos, sentindo dores, já estourou a bolsa, né? Que é da placenta, que guarda o bebê no útero, e aí tem que fazer o parto logo, já está próximo da criança nascer, e ela está sentindo muitas dores e não tem como transporte, nada levar, e os hospitais são muito longe, não tem nenhum médico por perto. O que fazer? Tá? O que se faz? Ok? Como se faz? Então, preciso que vocês pensem nisso para que a gente comece, então, a estudar essas formas curiosas que existem até hoje, que existiam lá no passado, a gente vai ver depois com calma, que são as primeiras maneiras de explicar a realidade. Beleza? Até a próxima!